pode aplicar para garantir uma eficiência? Um estudo de caso rápido, tendências futuras, nossas barreiras ali e a conclusão. Certo? Aí a gente abre para algumas perguntas. Falando para números de mercado, eu trouxe alguns números de HVAC, tá? Mas a gente pode fazer também um paralelo com refrigeração comercial, tá? Mas 58% do consumo da energia em edifícios hoje e 12% do consumo final da energia global está voltado ali para ar-condicionado, tá? Isso vai refletir também na nossa casa, quando a gente começa a colocar mais ar-condicionado, como a gente viu em palestras anteriores, a demanda por ar-condicionado maior. Na refrigeração em si, grandes varejistas com as suas camas frias também tem uma demanda muito alta de energia ali, 30% de consumo de energia, e em relação à sua conta vem ali decorrente da sua parte de demanda de refrigeração, né? Gasto elétrico com a parte de refrigeração. Se a gente for fazer um paralelo, né, cada 1% que a gente reduz com a eficiência energética para diminuir a nossa conta de energia no final é uma vitória, igual, por exemplo, na indústria automotiva, cada quilo que a gente reduz no carro, né, para diminuir o consumo de combustível. Né? Então é mais ou menos essa mesma coisa. Né? Então, um resumo, de 38% a 60% ali do consumo, tá? Ar-condicionado mais ou menos 14% do consumo, a gente tinha comentado 2% do consumo de energia elétrica. Tá? E aí a gente tem as normas hoje que impulsionam a gente a ter maior economia. Né? Se não fosse pelas normas ou pelas métricas que a gente tem que atender, a gente continuaria lá atrás no que era o passado, todo mundo gastaria o quanto quisesse gastar, mas hoje a gente tem as normas que impulsionam a gente a cuidar do meio ambiente, né, a diminuir a agressão, a fazer, por exemplo, um menor consumo, porque pode faltar energia, pode faltar meios naturais em breve. Tá? Falando dos princípios da eficiência energética, né, claro que a gente abordou, acredito que as primeiras palestras abordaram isso, mas sempre olhando para o COP, tá, do sistema, o ER, tá? Um ponto importante que a gente não se atenta muito, carga térmica demandada, né? Carga térmica demanda real e a projetada, tá? De fonte de eficiência. Quem pode me dizer o que tem a ver carga térmica demandada, né? Carga térmica de demanda real, com projetada, quando a gente fala de eficiência energética? Ninguém? A projetada, as duas tem que estar quase que batendo. Boa, exatamente, né? Não adianta nada eu projetar uma carga térmica no meu sistema, projetar todo o meu sistema para atingir essa carga térmica e no final eu não atingir ela. Se eu não atingir ela, meu sistema vai ficar funcionando, né? E eu vou ter gasto de energia. Então, eu perco eficiência, certo? E aí a gente começa a encontrar dentro do nosso sistema as nossas fontes de ineficiência. O que é que está consumindo a mais do meu sistema que não deveria? Então, a gente tem que achar esses gargalos e começar a eliminá-los do sistema. E para isso a gente pode utilizar alguns componentes específicos, tá? Claro, vai entrar aqui válvula de expansão eletrônica, mas não vou comentar sobre ela. A gente vai direto para o primeiro item, compressor de frequência variável. Isso daqui, galera, ainda é uma tecnologia que já está há um tempo no mercado, mas eu ainda vejo que as pessoas têm um certo tabu com o compressor. Chega na instalação, vê um compressor de frequência variável, meu Deus, vou virar as costas embora, vou abandonar esse trabalho, não quero mexer com isso, né? Sendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ele tem uma importante função dentro do sistema, principalmente quando a gente fala de eficiência energética, porque ele consegue ter a redução do consumo em cargas parciais, de até 30% de economia, ele é mais silencioso e suave e consome menor corrente de partida, né? Quem lembra daquela história de, tipo assim, a maior corrente está no pico de partida, né? Então, quando a gente tem que ficar ligando o sistema toda hora, a gente tem um maior consumo de energia. Então, o nosso maior pico, quando a gente monitora sistemas com compressores fixos, está lá, né? Quando eu vou partir, eu atingo minha temperatura, desligo o meu compressor. Aí fico lá de meia a uma hora com o sistema desligado. Opa, atingi o diferencial de temperatura, parto de novo o sistema. Mais o consumo de energia. Com os compressores de velocidade variável, com a carga parcial, eu atingi minha temperatura, eu não preciso desligar o compressor. Eu não tenho ele rodando, eu rodando em baixa rotação,
baixa frequência, e aí eu vou modulando e aumentando a velocidade dele, à medida que o meu sistema vai demandando mais carga térmica. Opa, tive uma carga térmica mais brusca aqui, alguém abriu a porta da câmara, alguém ligou um novo sistema de ar lá, aumenta a velocidade. Eu preciso ligar dois compressores. Se for vários compressores com modulação, eu começo a modular os outros mais rápido. Eu vou equilibrando o sistema. Isso me reduz até 30% de volume de energia, só tirando os picos de partida, certo? Controlando a minha velocidade. E eu nem citei, por exemplo, um ponto que foi comentado no começo aqui do professor Cunha, que foi o compressor de bancal magnético, tá? Que é também econômico, frequência variável, não usa óleo, porque o bancal flutua, então você não tem atrito, e ele produz uma capacidade de refrigeração muito maior do que os compressores que a gente não usa acostumado. Só que o custo do investimento é alto e a gente vai falar um pouco desse custo de investimento mais pra frente. Trocadores de calor, né? Quando a gente trocou os tubo-alegados para microcanais, as pessoas ainda têm uma grande resistência, não gostam muito do microcanal, principalmente quem mora muito ali na praia, acha que o microcanal não funciona direito, mas sim, o microcanal traz economia, diminui o consumo de fluido refrigerante, você gasta menos fluido refrigerante, você precisa de menos carga de fluido para preencher todo o microcanal e ele traz uma maior eficiência. Ou até mesmo trocadores de calor gachetado, por exemplo, tá? Que a gente facilita de manutenção, depois de um tempo, em época de estiagem, eu posso desmontar esse cara, fazer a troca das gachetas, remontar. Então eu vou ter uma manutenção preditiva, mas não vou ter a perda total do produto em algum problema, certo? Mas falando mesmo dos microcanais, né? Maior eficiência térmica, a sua troca térmica é mais eficiente do que o conectado, tem um menor volume de consumo de refrigerante e redução nas perdas de pressão. Olha só que legal, né? Tudo isso influencia no menor consumo de energia. Tem um produto mais eficiente trabalhando dentro do meu sistema. E ventiladores eletronicamente comutados. Esse daqui eu vejo pouco, galera. A gente já tem essa tecnologia no mercado, tá? Esse ventilador ele pode ser com a eletrônica já nele, então você só manda um sinal de 0 a 10, controla a velocidade desse ventilador, e aí você consegue fazer condensação flutuante, você consegue trabalhar melhor a sua evaporação. Ou eu posso incluir uma tecnologia no ventilador e fazer o controle dele, tá? Atuando nele eletronicamente. Tá? Pouco se fala dessa tecnologia, tá? Mas ela já está aí, né? E aí você consegue ter economia boa em relação ao seu ventilador natural, tá? Isso aqui é essa economia energética aqui em relação aos tradicionais, tá? Comparar um com o outro. E aí a gente começa a aprofundar um pouco mais, né? A gente não vai falar, eu não vou falar especificamente dos controladores, tá? Porque teremos uma gama muito grande de controladores, várias funcionalidades, mas eu vou falar o que os controladores podem trazer, tá? E principalmente um ponto muito importante do controle de eficiência é o monitoramento remoto, tá? Por que é tão importante o monitoramento? A gente consegue utilizar sistemas de monitoramento tanto para monitorar o sistema quanto para monitorar a energia, ou às vezes sistemas que integram os dois. Isso tanto na parte de HVAC, na parte de refrigeração, iluminação, tá? Segurança, tudo integrado num sistema onde você faz o monitoramento, você controla o seu consumo de energia, você controla o seu consumo de refrigeração, você vê os pontos que estão consumindo mais, em que momento do dia estão consumindo mais, né? Então, às vezes, com uma breve olhada no meu sistema de monitoramento, eu observando a minha temperatura demandada, ou como é que está a minha temperatura naquele sistema, sendo que ela está fora da curva, né? Então você consegue colocar uma curva de mínimo e máximo e ver a derivação dessa temperatura, dessa pressão do sistema ao longo do tempo, você consegue identificar que talvez naquele seu sistema você tenha um problema. Eu estou tendo um vazamento, eu estou tendo uma alta carga térmica. Por que eu estou tendo carga térmica? Eu estou tendo um vazamento de fluido refrigerante? Eu estou tendo infiltração dentro da câmara? Né? E aí eu começo a ver que nesse período eu começo a ter aumento no consumo de energia elétrica. O sistema tem que trabalhar mais para suprir essa falha. Né? Então, a gente começa a observar que a eficiência energética está também no monitoramento do meu sistema. Né? Diminuir esses, o que eu falei, identificar os gargalos e começar a eliminá-los. Né? E fazer o diagnóstico, né?
Quando o meu sistema percebe que tem algum problema, às vezes ele mesmo pode, se for um sistema preditivo, né? Ele pode emitir um alerta e te mostrar, olha, em tanto período de tempo você saiu 4 vezes da curva. Isso já acende um alarme para mim e eu começo a ter que investigar o que está acontecendo lá dentro, né? Isso são tecnologias que hoje já estão disponíveis para ser usadas. Há um tempo atrás, até por um preço mais elevado, mas hoje começam a ficar cada vez mais acessíveis ao mercado. Dentro da parte de controladores, saindo um pouco do monitoramento remoto, a gente também possui hoje controladores que utilizam o que a gente chama de controle adaptativo ou algoritmos preditivos. Tá? O que é controle adaptativo? É quando o seu próprio controlador ele tem dentro da programação dele, no meio dele entender o que está acontecendo dentro do seu sistema através dos pontos de medição e ele mesmo prevê uma situação. Por exemplo, existe tecnologia de degelo adaptativo, né, e refrigeração adaptativa, que é quando ela entende quando é o melhor momento de refrigeração do seu sistema ou degelo. Esse degelo adaptativo ele é muito importante porque, por exemplo, com o incremento às vezes de 2 sensores que você coloca no seu sistema, ele consegue identificar se seu evaporador está realmente bloqueado dentro daquele intervalo de tempo que você colocou para degelo, e ele vai olhar e vai falar assim, olha, pelos sensores, eu não estou tendo delta de temperatura entre entrada e saída, quer dizer que meu evaporador não tem nem gelo. Para que eu vou ligar o degelo, aumentar a temperatura da câmara, né, se gastar energia elétrica, se eu não preciso de um degelo agora? E aí ele pula esse degelo, e aí quando ele realmente consegue identificar um bloqueio do evaporador, ele inicia o degelo. Então, é um controle inteligente que faz com que você economize energia. Isso já está disponível. Né? Os controladores já conseguem fazer esse entendimento do sistema e só demandar o consumo quando realmente for necessário. Né? Refrigeração por zona, tá? Isso daqui também é você identificar uma zona que precisa de mais refrigeração, uma que precisa de menos, e você ligar mais ventilador naquele evaporador, menos nesse. Né? Então você faz o controle da refrigeração na câmara por zonas, tá? Otimização de horários de operação e, principalmente, né, controle de superaquecimento. Esse é o básico dos controladores hoje no mercado, que é o controle de superaquecimento. Aqui eu trouxe uma curva do controle de superaquecimento usado nos nossos controladores, né, que ele entende o melhor ponto de superaquecimento para evitar que você tenha um consumo excessivo, aumentando muito a temperatura, né, que a gente chama de nível de superaquecimento. E aí ele mantém o seu compressor seguro num retorno de líquido, ao mesmo tempo que ele consome menos, aumentando demais a temperatura. E o monitoramento diagnóstico remoto, que eu tinha falado lá, né, nesse consumo de energia, mas aqui também ressaltando, né, com o monitoramento remoto a gente tem o tempo das respostas, né, a gente consegue monitorar melhor o tempo das respostas, e alguns dos sistemas hoje eles mandam para a gente as respostas do sistema, relatórios de temperatura do mês, da semana, relatórios de falha, e alguns sistemas mais modernos, ele consegue funcionar fora de período. Então, por exemplo, existem alguns sistemas na Europa, onde foi que eu observei, que esse sistema, se por exemplo está tipo 1h da manhã, acendeu um alarme de falha no compressor. O próprio sistema tem aqui credenciado um técnico e ele vai mandar um alarme para esse técnico e o técnico já consegue ir lá ver. Né? E o máximo que ele vai fazer é mandar uma mensagem avisando que o sistema apresentou uma falha, mas que o técnico já foi adicionado para ir lá no local do que está acontecendo. Olha só, o próprio sistema já pegou o alarme, já acionou o técnico, né? Então, ali, isso assim, né? Isso quando ele já não está vendo o que vai acontecer. E aí ele tem também aqueles tempos de horas de funcionamento, então ele vai te avisar quando o compressor já atingiu aquela carga de horas trabalhadas, então ele já precisa também de uma manutenção dentro do sistema para evitar que lá na frente ele vá se quebrar. É um estudo de caso aqui falando sobre sistemas antigos, né, modernos. Então quando a gente começa a colocar um compressor scroll variável no lugar não fixo, né, tira os controles manuais, começa a colocar os controles remotos, inteligentes, eu começo a aumentar meu corpo de 2,5 para 4,5, né? Paro de fazer a manutenção reativa, que é trocar a peça que quebrou, e começo a fazer uma manutenção preditiva no meu sistema, né? O meu payback de 1 a 2 anos em projetos comerciais, né? Redução de até 40% quilowatt,
e aí eu tenho lucro também até 3 anos. Tá? Depois disso, eu tenho um investimento inicial alto? Tenho, mas depois eu tenho o retorno disso e depois é só lucro. Tá? Assim, em relação só a alguns componentes que a gente já tem hoje no mercado. É aquilo que eu falei, não é ter um item isolado, mas começar a pensar no conjunto todo inteligente e integrado que a gente começa a ganhar eficiência dentro do sistema. Falando sobre tendência futura, eu estou indo muito rápido. Tem 20 minutos. Então eu estou indo muito rápido. Mas aí sobra mais tempo para os debates. E quando a gente começa a pensar no futuro, não tem como a gente não pensar em IA, né? Talvez eu pense no controle. Hoje o nosso monitoramento remoto, normalmente você tem uma instalação onde tem algumas pessoas lá que elas ficam monitorando tempo a tempo o que está acontecendo no sistema, disparando os chamados, ou entendendo o que está acontecendo, né? Mas eu acredito que daqui para frente isso daqui vai ser feito pelas IAs, tá? Elas vão conseguir ver esse monitoramento, né? Mas, aquilo que eu estava falando com o Eduardo, né? A gente tem que tomar cuidado, isso daqui não pode ser um impeditivo para a gente continuar aprendendo, melhorando e se profissionalizando, tá? Não é depender delas, né? Mas é utilizar elas a nosso favor, tá? Porque às vezes eu vejo muita gente que começou a ficar dependente disso, né? Então a pessoa não quer mais aprender, ela acha que a IA vai ensinar tudo para ela, mas lembrando que quem ensinou a IA a fazer o que ela faz hoje somos nós. Ela se baseia nos documentos, arquivos e tudo que está desenvolvido em nós. Então a gente ainda é parte funcional do todo, tá? Ela aprende com isso. E aí, com isso, a gente pode fazer com que elas trabalhem, né, dentro desse sistema de monitoramento, identificando variações de tensão, identificando variações de temperatura, para que ela identifique e perceba que o sistema está começando a apresentar uma falha antes dessa falha realmente acontecer e eu ter um prejuízo por algum tipo de... Aí, falando um pouco já, um pouco mais fora, né, a gente pode ter chillers aí mais para frente com o sistema de painéis solares térmicos acoplados para economia de energia. A gente pode ter armazenamento térmico, tá? Para armazenar energia e utilizar essa energia armazenada em horários de pico. Isso já é estudos que acontecem, tá? Quando eu estudei eficiência energética, não tem muito a ver com refrigeração, mas, por exemplo, tem um país, eu não lembro agora qual é o nome, que eles têm um super tanque de água no meio do deserto, com várias placas solares. Esse tanque ele passa o dia inteiro sendo aquecido, essa água aquecida, e de noite essa água que já vaporizou roda a turbina. Né? Então a parte da noite toda mantida pela energia do aquecimento. Né? Então a gente pode utilizar outras fontes de energia que podem ser acopladas no nosso sistema de refrigeração para começar a reduzir o consumo de energia elétrica dentro dos nossos sistemas. E, né, falando uma coisa que está começando, eu, pelo menos, pode ser que eu esteja mais tempo no mercado, né, mas refrigeração sob demanda, mobilidade, né, então eu tenho um sistema, eu posso desenvolver esse sistema, né, e depois acoplar novos sistemas, tipo um sistema plug and play, tá? Que aumenta a carga térmica demandada. Então, se, por exemplo, reduzir a carga térmica naquele sistema, eu desacoplo o sistema, não preciso mais dele, mas se eu precisar de mais, eu começo a acoplar sistemas de refrigeração e aumento a carga. A carga de refrigeração que eu posso retirar daquele sistema. Tá? Então, uma refrigeração com mobilidade é uma maneira de você ter uma economia ali. Né? Não preciso de um sistema muito grande rodando se eu não tenho mais toda aquela demanda. Tá? Isso até é um caso que eu já peguei, né, que foi desenvolvido um sistema para uma empresa e eles demandavam, quando eles criaram um projeto, era para alimentar 2 fábricas com sistema de refrigeração, só que a segunda fábrica nunca saiu do papel. E o sistema de refrigeração saiu. Então eles tinham um sistema de refrigeração que era para tocar 2 fábricas e só tocava uma. Durante o dia era lindo e maravilhoso, tudo funcionava. Durante a noite o processo congelava. Porque a carga térmica caía e o sistema estava dimensionado para 2 fábricas. Então era um pouco disso. Né? O sistema, eu estou tendo gasto de energia, eu estou com um sistema super dimensionado, né? E também estou tendo depois o problema da quebra do equipamento, porque ele está trabalhando em condições de diversas fora de envelope. E aí a gente volta a falar lá no começo que eu falei, né, no
carga térmica demandada, carga térmica real, né? Qual que é a minha real, qual que é a minha de projeto, né? Então a minha de projeto é X, a minha real acabou sendo Y, né? Eu faço uma câmara fria, o meu projetista faz uma câmara fria para 1000, não, 1000 não, né? Mas 12 mil no local. Só que aí, depois que a câmera está pronta, o projeto está feito, o equipamento está instalado, o dono do comércio vai lá e coloca 20 mil no local. Não vai atingir a temperatura nunca, o professor vai ter problema, ele vai ficar trabalhando, nunca vai desligar, ou ele vai desligar por falha térmica, né? Ele vai superaquecer e vai parar. Então a gente tem isso também influencia totalmente no meu consumo de energia. E aí, o que a gente vê como desafios e barreiras, né? Principalmente, eu acho que é o que rege muito aqui, é o investimento inicial, tá? Transformar sistemas antigos em sistemas novos, com mais eficiência energética, por mais que você veja, às vezes ainda é difícil você falar para o cara aqui, olha, você vai ter esse payback em 3, 4 anos, mas o cara não está a fim de investir esse dinheiro, ou é um custo muito alto, ele não acredita, ou até mesmo você falar para ele, olha, mas se você pôr 3 controladores aqui, um sistema de monitoramento, você nunca vai ter problema, mas aí o cara, não, deixa o compressor fixo mesmo, bota um rack aí com 4 compressores, já tá bom. Então a gente tem que trabalhar nisso para poder tentar fazer as pessoas também entenderem que a tecnologia ela vai ser melhor para todos, né, no total. Falta de mão de obra capacitada, a gente conversou um pouco sobre isso aqui, teve alguns debates, né? Existe sim uma gap de mão de obra qualificada, principalmente como eu falei, né? Quando a gente, às vezes o técnico chega lá e olha o compressor de velocidade variável e fala, ai meu Deus, já comecei a ter problema aqui. Aí ele vai para a casa de máquinas, do quadro tem um controlador, ele fala, ai meu Deus, um compressor variável, um controlador. Aí ele fala, mas como é que vocês acessam aqui? Tá tudo em nuvem, as nossas temperaturas. Aí o cara falou, pronto, adeus, não volto mais aqui. Não, gente, a gente tem que se qualificar, a gente tem que se profissionalizar, né? E entender que isso daqui a gente consegue dominar, né? A gente consegue entender e fazer isso virar parte do nosso dia a dia, né? E integração com sistemas, tá? Sente-se também muita dificuldade de conectar sistemas novos, né? A pessoa tinha um sistema que era standalone, agora ela precisa de um sistema conectado, integrado, às vezes grande varejista tem tudo integrado, tá? E necessidade de conexão de protocolos. Hoje os protocolos já estão ficando mais padronizados, tá? Isso é uma vantagem, mas ainda existem pessoas que têm uma certa restrição em fazer o seu sistema ficar integrado, tá? Para ter esse monitoramento remoto, para você ter esse acompanhamento, né? A gente tem plataformas hoje de monitoramento remoto que eu entro com o valor do quilowatt, o custo do quilowatt, e ele vai te calcular por mês quanto você já está gastando com energia elétrica do seu sistema. Isso para mim é uma vantagem, você já saber, você conseguir prever os seus custos, tá? Entender, né, que eu falei, entender os seus gargalos, ver o que você está gastando, ver onde você pode retirar de consumo de energia e trazendo e melhorando a sua eficiência energética dentro do seu sistema. Tá? Então, concluindo, acho que estou indo bem rápido, mas vamos lá. Tranquilo. Eficiência energética não é opcional, galera. Ela é uma estratégia essencial, a gente tem que começar a pensar nisso já como fazer parte, né? Quando eu for fazer uma instalação, eu já tenho que pensar em sistemas que já estão eficientes energeticamente, não pensar no básico, tá? Investimento, né, em tecnologia de controle para melhorar o desempenho, reduzir os custos das emissões do sistema. A gente está falando de fluido refrigerante com baixo WB, com baixo ODP, mas também melhora o desempenho também. Esses refrigerantes melhoram o desempenho do nosso sistema, tá? E alinhado com as novas tecnologias, a gente consegue atingir uma eficiência maior, 30%, 40%, 50% de eficiência, tá? E engenheiros da HPR sempre é um papel central na transição energética, né? A gente tem que ser, nós profissionais, não podemos ter medo dessas tecnologias, desses equipamentos, né, da eficiência energética, mas a gente tem que ser as pessoas que vão ofertar eles e mostrar que esses produtos devem ser consumidos pelo público final. E aí eu deixo aberto para uma pergunta. A gente pode aproveitar, de repente, para juntar agora na mesa. E aí... Agora é o momento da mesa redonda, pessoal. Os palestrantes.